A santa paz de Deus a todos os queridos irmãos. Começando mais este vídeo, meus irmãos, que está conversando com todos os irmãos e com aqueles também que estão parados na graça, aqueles que desistiram de estar servindo a Deus por algum motivo. A grande maioria daqueles que desistem da graça, do caminho do Senhor, diz que parou porque viu alguma coisa errada na igreja, ou não se deu bem com aquele irmão, aquela irmã falou mal de mim, os irmãos não gostam de mim, não fui com a cara desse irmão, não fui com a cara daquela irmã. Meus queridos irmãos, tenho que dizer a você que quem trouxe você para dentro da igreja, quem te levou para a igreja, não foi nenhum irmão. Se você está na igreja, foi por causa de Deus, por causa de Jesus Cristo. Não devemos olhar para o lado nenhum. A palavra de Deus diz assim: amai e adorai somente a Deus, amai a Deus sobre todas as coisas. Então, irmãos, se nós amamos a Deus, nós não temos olhar para lado nenhum. Quando você ama uma pessoa, você só tem olhar para aquela pessoa. A palavra diz assim, para que vivamos sempre no primeiro amor. O que é o primeiro amor? É quando você, vou dar um exemplo aqui, quando você está apaixonado por uma pessoa, quando você se apaixona, você está naquele primeiro amor, você só consegue enxergar aquela pessoa, você faz tudo por aquela pessoa. Você não vê outra coisa, você não sente outra coisa, você só quer estar próximo daquela pessoa. Isso é o primeiro amor e é o que temos que viver com Deus. Não podemos deixar Deus por causa daquele irmão, daquela irmã. Aquele irmão falou isso de mim, aquele irmão falou aquilo, aquela irmã. Irmãos, estamos na igreja porque amamos e adoramos a Deus. Quando você está firmado na rocha, sabendo que teu único objetivo ali dentro da igreja é porque você ama a Deus, nada vai te tirar da graça. Quando você tem esse pensamento, você está convertido a Jesus Cristo, você não cai. Agora, se você ficar olhando esse irmão, aquela irmã, esse irmão falou isso de mim, esse irmão falou aquilo lá de mim, você provavelmente você vai cair. Por quê? Porque você está dando lado para o inimigo. O inimigo, ele está jogando as suas flechas em você e você está aceitando. Não aceite estas coisas, não aceite o que o inimigo está te oferecendo. Clame a Deus, tira isso na tua cabeça. Lembre-se, você veio a primeira vez na igreja porque Deus te chamou. Você está na igreja por causa de Deus, porque você ama a Deus. Lembra lá quando Deus pediu para Abraão o seu filho, Isaque? Abraão poderia muito bem recusar Isaque, mas Abraão, por amor a Deus, como ele amava e adorava primeiramente a Deus e a Deus sobre todas as coisas, ele não pensou duas vezes, foi e ofereceu o seu filho Isaque para Deus, demonstrando ali todo o seu amor e a sua reverência que ele tinha para com Deus. E Deus, pela sua misericórdia, disse a Abraão: Abraão, pega este cordeiro que está atrás de você e faça dele o sacrifício. Porque Deus viu que Abraão amava realmente Deus. Então, se você está na igreja por causa de um irmão, por causa de uma irmã, ou para ser curado, ou para ter renda boa, para ter ganhar dinheiro, esqueça, você não é uma pessoa convertida. Você não está em Deus. E isso pode te levar a cair. Então, todas as vezes que a pessoa disser
eu sair da igreja por causa daquele irmão, por causa daquela irmã, aconteceu isso. Esses irmãos não estão em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, você não vai ligar para ninguém. Você não vai ligar para que esse irmão falou, para que aquela irmã falou. Nós estamos vendo muitos irmãos anciãos, cooperadores que saem da igreja porque brigaram com o irmão, porque brigaram com aquele outro irmão. Está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Mas você vê o quê? Eles abrindo outras igrejas. Muitas das vezes, eles falam mal da igreja, falam várias coisas da congregação, mas eles estão abrindo outra igreja onde eles são os administradores. Então, meus queridos irmãos, se você está dentro da igreja e não está satisfeito por causa que um irmão falou de você, porque uma irmã falou de você, comece a orar, a glorificar o nome do Senhor, buscar o nome do Senhor, porque isso não provém de Deus. É o inimigo que está tentando te tirar da graça do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, não se esqueça do que eu vou te dizer. Você não está na igreja por causa de nenhum ser humano, por causa de nenhum irmão. Você está na igreja por causa de Deus. Eu costumo dizer assim, quando acontece alguma coisa, que algum irmão fala alguma coisa de mim, ou que algum irmão não me sauda, ou que algum irmão vira o rosto para mim, eu tenho dentro da minha mente assim, eu não vim aqui dentro da igreja por causa desse irmão, eu vim por causa de Deus. É lógico que a palavra de Deus diz que nós temos que amar ao nosso próximo, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Isto é muito difícil, meus irmãos, nós amarmos o próximo como a nós mesmos. É uma missão quase que impossível. E é por isso que Deus nos mostra a cada instante que só Ele é perfeito. Porque só Deus pode amar o ser humano. Só Deus consegue amar o ser humano de todo o seu coração. O ser humano, para poder amar o próximo, é uma missão quase que impossível. Mas se você ama a Deus, você consegue amar o teu próximo. Mesmo ele, muitas das vezes, fazendo coisas que não te agradem. A única maneira de você amar o teu próximo é amando a Deus sobre todas as coisas. Não saia da igreja porque um irmão e uma irmã falou ou fez algo para você. Não justifique. Muitas das vezes você já está querendo sair da igreja porque às vezes as pessoas começam a viver o mundo, começam a viver as coisas que estão no mundo. E qualquer coisinha que aconteça é uma justificativa para que ela abandone a igreja. Porque nós todos passamos por momentos de fraqueza na nossa fé. Todos nós, às vezes, fraquejamos na nossa fé. Em certo momento de nossa vida, nós vamos estar mais fortes espiritualmente. Em certos momentos, nós vamos estar mais fracos espiritualmente. E é nessas horas, quando nós estamos fracos, que nós temos que buscar mais intensamente ao Senhor. Aí que nós temos que congregar, nós temos que lutar contra a nossa fraqueza. Porque a maior luta do homem é contra a sua própria carne. Se nós não lutarmos contra a nossa carne, nós perdemos o direito da coroa da vida eterna. Porque a maior luta do ser humano está na sua própria carne, que é a luta espiritual. Porque a nossa carne não pertence a Deus, não pertence aos céus. A nossa carne ela vai ficar aqui na terra. E quem domina a terra, nós já sabemos quem que é. Então nós somos filhos do pecado, nós nascemos do pecado. Então nossa luta é contra a nossa carne. Então se nós tivermos já vivendo um mundo
carnal, nós estivermos fazendo muitas coisas da nossa carne, os desejos da nossa carne, muitas das vezes nós vamos entrar na igreja e qualquer coisa que o irmão falar ou fizer, ou não saudar nós, ou qualquer coisinha que aconteça que nós vejamos que não está errado, a nossa carne já vai se apresentar em primeiro lugar e nós vamos estar já pensando em desistir da igreja. Mas o que é isso? Nós estamos validando o nosso próprio erro. Nós estamos vivendo um erro e para validar esse erro, nós achamos defeito na igreja. É como o assassino. O assassino, quando ele mata alguém, ele dá uma justificativa. Eu matei porque ele mexeu com a minha filha. Eu matei porque ele veio para cima de mim. Mas nada justifica você matar uma pessoa. Nada justifica você assassinar e tirar a vida de uma pessoa. Mas ele tem que validar o ato dele, para que ele, na mente dele, ele possa estar certo e ele nunca vai estar errado. É como as pessoas que abandonam a igreja. Sempre eles vão ter um argumento para que isso prove para eles mesmos que eles estão certos. E isso é coisa do inimigo. Não deixe que a falácia do inimigo, as coisas, as setas que o inimigo põe na tua cabeça, comande o seu pensamento e você acabe com isso caindo da graça. Teu pensamento, a tua mente começa a funcionar contra as coisas de Deus, porque você deu lado para o inimigo. Pense bem, se você está neste momento, se você está pensando em desistir, lembre-se que qualquer coisa que tem na tua mente que está validando esse teu pensamento de desistir, saiba que é coisa do inimigo. Saiba que você não está amando a Deus. Porque se você amar a Deus e adorar a Deus sobre todas as coisas, nada que te fizerem, nada que fizerem para você vai te afetar. Porque você não está na igreja por causa desse irmão e por causa daquela irmã. Você está na igreja porque você ama e adora a Deus sobre todas as coisas. Deus te abençoe. Deus seja hoje e eternamente louvado. Amém.